Rádio Unaerp. Está começando mais um, o meu, o seu, o nosso, Na Cara do Gol. E hoje eu tenho eles, os meus companheiros de sempre, que voltaram de férias. Primeiramente apresentando o tiozão da roda, o cara saudosista que acha que os anos 90 é muito melhor que o ano atual. O Wellington, mais conhecido por Neto Túbero. Boa noite, Neto. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos aqui presentes hoje. Luana, o Gui, o PP, seja bem-vindo. Vamos tocar o barco, que agora é a quarta temporada, né? Eu acho que a gente tá com um pouquinho de experiência já na bagagem, tá não? A quarta temporada, esse programinha da família brasileira sobreviveu a 4 temporadas. Parece que foi ontem que eu cheguei atrasado no primeiro programa, Neto. Do lado do Neto temos ele, o galã, o nosso queridinho criado com leite com pera, Guilherme Faria. Que saudade que eu estava de você, Guizão. Boa noite, Gui, boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Se não tentarem sabotar nosso programa igual estão tentando, vamos continuar até o fim desse semestre, né? Boa noite pra Luana também, que chegou atrasada pra variar no programa. Pra variar, fala outro dia. Muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Peste. É isso aí. Agora temos ela, que por último, mas não menos importante, a nossa musa do programa. Vou dar um desconto, que é o primeiro programa por ter chegado atrasado. Tava aqui do lado de vocês. E você não viu a gente começar o programa? Que falta de profissionalismo. Meu não, né? Não vou nem citar nomes aqui que Luana Vasco. quase avacalharam no programa. Polêmica. Dê seu boa noite, Luana. Boa noite, gente. Tava com muita saudade de vir fazer o programa. E ainda bem que a gente voltou. É verdade. E eu sei que vocês estavam com mais saudade de mim ainda. Ah, com certeza, Luana. Esse sorriso encantador e essa sua paixão pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Temos um convidado especial. Ele que está matando aula para comparecer aqui com a gente, fazer parte do nosso bando de loucos. Felipe Santana, mais conhecido como Felipe BP. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Matar aula é importante, né, pessoal? Falar uma coisa mais importante do que direito, né? Futebol, né? Primeiramente é futebol antes de tudo. Exatamente. Bom, vamos começar porque hoje temos muitos assuntos, mas eu queria começar com uma notícia triste para uns, alegre para outros. Eu acho que da mesa só Luana Vasco estará triste. Ela vem bomba pra cima de mim. O Real Madrid brasileiro perdeu pro Barcelona. E aí, Luana, o que você tem a dizer sobre isso? O seu Palmeiras, o melhor elenco do Brasil, caiu. Não, mas ter um elenco bom é uma coisa, ter time entrosado é outra. Elenco os caras tinham, mas time bom não. Bom, ontem o Palmeiras caiu nas oitavas de finais da Libertadores contra o Barcelona. Nos pênaltis, isso que foi o mais triste ainda, porque eu acho que quando a gente é eliminado assim, perdendo de chocolate, a gente não tem nem o que ficar com remorso, né? Mas nos pênaltis é bem pior. Ainda mais com... E a culpa é do Egídio ou não? Queremos saber. Na minha opinião, não. Eu também concordo. Porque eu acho que deixar um pé nos pés de um jogador falando que é culpa dele porque ele errou um pênalti, por que então não fizeram no tempo normal, né? A culpa é de quem não quis bater também, né? E aí, pênalti é aquele negócio, né? E teve arregão no meio também. Teve arregão. Teve gente que não quis bater pênalti. Então, agora o Palmeiras teve ontem... também. O Palmeiras ontem ainda conseguiu vencer o jogo por 1-0 no tempo normal, mas o Barcelona teve 2 chances de poder fazer o gol ali e matar aquele confronto, né? Aí o Palmeiras ainda conseguiu fazer 1-0 nos pênaltis. O Bruno Henrique e o Egídio perderam suas cobranças e o Palmeiras tá fora, né? E não vai ganhar nada esse ano. Bom, peraí. Aparentemente a bruxa tava solta porque ontem teve 2 lesões, uma de mina no dedinho que e vai a outra ficar, do Dudu. vai ficar 3 meses fora agora, né? Teve uma lesão parecida com a do Gabriel Jesus no Manchester City. O bom é que o Moisés, apesar de estar sentindo no jogo, foi só uma distensão, nada de grave. E o Moisés faz depende do diferença. ponto de vista, né? O bom pra quem? Porque pros torcedores, eles não estão querendo mais o Moisés de jeito nenhum jogando no Palmeiras. Então por quê? Bom, é aquela troca, né? O Palmeiras cedeu o Márcio Araújo ao Flamengo, agora estão devolvendo o Moisés pro
pro... desculpa, eu confundi, é o Egídio. Eu tô aqui porque... Ô, louco, cara. Calma, o primeiro programa eu tô aqui... É o Egídio, eu errei. Fez gol. Pô, galera, mas eu não é querendo me gabar, não, mas no primeiro programa dessa temporada Ele vai voltar com aquela eu falei que o Palmeiras não ia ganhar nada esse mas ano. eu também falei isso. Eu falei, não vai ganhar nada, vai ser um time bagunçado, é um time que não vai render, tem muita estrela junta, mal administrado, tá aí, todo mundo tá vendo. O Palmeiras parece aquele time do Brasfoot, quando você contratava muito jogador com estrela e dá racha no elenco. Né? Fulano brigou com ciclano. É, mais ou menos isso. E aí? O que você tem a dizer do seu Palmeiras? Só decepção. Só decepções? E não foi. E no Brasileiro, ele vai brigar por título ou já tem dono o título do Brasileiro? Não, eu não queria falar que tem dono assim, né? Já foi, mas acho meio difícil, né? Alcançar. O Palmeiras... Porque quem? Tua mãe, Guilherme. Minha mãe? Porque se dependesse só dele é uma coisa, mas depende dos outros times não ganhar, né? Então... o Palmeiras no Brasileiro tá 18 pontos atrás do Corinthians, né? Eu acho quase impossível o Palmeiras conseguir reverter essa pontuação, ainda mais pelo futebol que o Corinthians vem apresentando, né, nos últimos jogos, desde o começo do campeonato, melhor primeiro turno da história, né? Ainda não perdeu e se continuar assim vai demorar pra perder. Mas agora eu gostaria de jogar uma pergunta. Ontem, depois que acabou o jogo, o Cuca disse que o cargo dele poderia estar ameaçado, porque um treinador que assume um time com grandes investimentos e não consegue dar o retorno, é claro que sente o cargo ameaçado. Na opinião de vocês, o Cuca cai ou ele se mantém no cargo do Palmeiras? Eu Até acho o final do ano. Eu acho que tinha que manter, porque não... Pra que vai tirar ele agora? Não tem nem porquê, o time não tá assim, tá disputa esse tal campeonato, tá quase pra ganhar título ou não. Na minha opinião... Eu acho que não tem que tirar, porque acho que pode destabilizar ainda mais. O Cuca, ele perdeu o elenco. Os únicos que estão segurando ali vai ser a diretoria, que realmente é o grande sonho do Palmeiras, o grande sonho da Leila, era o Cuca voltando pro time aí. Mas ele deu uma declaração falando que o time dele precisa ser reformulado. Então, assim, fica bem difícil de entender um cara que tem um elenco que ele tem nas mãos pedir para uma reformulação em seu elenco. Assim, um elenco que foi o mais desejado do Brasil aí, entre Flamengo e Palmeiras, foi um dos mais que chamaram a atenção no início do ano. Tá a Deus dará dessa forma, colocando o Felipe Melo, mandando ele embora, tirando o ídolo Praz como titular do time. Então, assim, eu vejo uma falta uma perda de controle no momento palmeirense ali. E, Neto, eu acho que seria reformular pela terceira vez. Exatamente. Pela terceira vez, porque no começo do ano era um time totalmente diferente, com outro técnico, outro sistema de jogo. Outro estilo do técnico. Tudo que eles estavam querendo argumentar que estava acontecendo de errado. Aí acaba em um jogo também querendo chutar o balde. Concordo. Então, é um pouco complicado isso, você querer reformular um elenco depois de 3 vezes. Exatamente, né? concordo. E já começo do segundo turno... Já tinha que ter arrumado tudo. E o maior culpado de tudo isso é o Cuca, né? Que o ano passado acabou saindo do Palmeiras. Aí o Palmeiras contratou o Eduardo Batista, que contratou alguns jogadores. Aí falaram que o problema era treinador. Aí mandaram o Eduardo Batista embora. Agora trouxeram o Cuca de volta. Aí quando o Cuca chegou, havia jogadores que ele não queria no elenco. Um exemplo disso é o Felipe Melo, que ele falou que não se adaptava ao esquema tático que ele gostaria de usar, tirou o Felipe Melo, tirou outros jogadores. Então, o culpado de tudo isso é o Cuca, porque se ele tivesse ficado ano passado no Palmeiras, o Palmeiras contrataria jogadores que ele pedisse. Daí ele sai, contrata outro treinador, aí manda o outro treinador embora, aí volta o Cuca com jogadores que ele não pediu. Então, é uma bagunça, virou uma bagunça. E o resultado tá aí dentro de campo, né? O Palmeiras... Eu acho também que não vai nem só o Cuca, a diretoria também de aceitar essa palhaçada, gente. Sim. Saiu. Não é? Tá, o cara saiu, mas a gente quer ele de volta. Não tava dando um ritmo com o Eduardo Batista. O cara não tinha jogo que ele conseguia arrumar o time? Tinha. O Cuca quer voltar, então a gente tem que trazer o Cuca. Acho que não funciona assim, né? Uma pergunta que eu quero fazer pra vocês também. Vocês acham que essa batata quente pode passar pra mão do Alexandre Matos? Com certeza. Vocês acham que também pode ser que... A Leila, será que ela tem tanto ela entrou... punhão aí pra tirar o... A real mesmo Matos. assim, a Leila ela já entrou em atrito já com o Alexandre Matos. Quem tá segurando o Alexandre é o presidente.
Porém, a Leila quer se candidatar à presidência do Palmeiras. Então dizem muito que, assim, ano que vem ela possa surgir já como uma candidata, algo do tipo. Então ela ali quer dominar o Palmeiras. Ela vem de família palmeirense, ela gosta mesmo do time. Só que, assim, o Alexandre Matos, cara, contratou, não tá dando resultado nenhum. Então, o Borja. E ele precisa ser cobrado também, né? Precisa ser cobrado. Até porque trazer, sim, por mais que o Borja foi artilheiro da Libertadores, mostrou todo um futebol, pagar o que se pagou no Borja, pra ele tá jogando o que ele tá jogando hoje em dia. Não, e o curioso dessa história do Borja, né, que pagaram 33 milhões no Borja. Aí o Cuca chegou, aí o Cuca falou que o Borja não servia. Aí eles foram lá no mercado, contrataram o Daverson por 5 milhões de euros. Que ontem amarelou, né? Que ontem não quis bater pênalti. Eu nunca vi um centroavante que não quer bater pênalti, né? O cara tá lá pra isso, o cara só faz isso da vida. E o Alexandre Matos deve ser cobrado também, porque o Palmeiras do meio pra frente é um time muito bom agora. Nas duas laterais são fracas. A lateral direita do Palmeiras ontem jogou o Tietê improvisado, o Tietê é um volante. O Palmeiras tem na lateral direita, tem o Jean, que ontem não jogou porque tava voltando de lesão. Tem o Mike, que veio do Cruzeiro, e o Fabiano. Esses três jogadores, a torcida não tem confiança em nenhum desses três. Na lateral esquerda, a mesma coisa, o Zé Roberto não aguenta uma sequência de jogos tão grande pela idade do Zé Roberto. E o Egídio sempre foi muito criticado pela torcida do Palmeiras. Então o Alexandre Matos, ele deve ser cobrado também, porque ele que monta o elenco, ele que contrata. E falta um lateral direito competente e um lateral esquerdo competente também. O Egídio ontem foi o último, não deve colocar a culpa nele, ele perdeu o último pênalti, mas ele já havia sendo criticado há muito tempo pela torcida do Palmeiras. Sim, exatamente. Vocês chegaram a ver qual que foi a contratação que o Palmeiras está querendo comprar agora nesse finalzinho aí de reformulação ainda do elenco? Não. Sim. É o Emerson do Botafogo. Não sei se vocês já ouviram falar nesse jogador que tava pra ir pro Corinthians, o zagueiro. Aí eu fico com essa dúvida. O Palmeiras, pelo menos a parte defensiva, tem já zagueiros bons. Sim. Já tem zagueiros bons. E contratou dois zagueiros. Sim, contratou dois zagueiros de ótimo nível. Juninho e o Luan. Já tem do Dracena, já tem no Mina. E aquele Antônio Carlos, né? No começo do ano, também. que tá sendo usado mais ou menos. Mas... sabe, será que precisa de outro zagueiro? Será que não tem outras carências, como um lateral esquerdo? Até mais ou menos um reserva ali pro Dudu, porque exatamente. Roger Guedes também tá pra sair do Palmeiras. Então, eu acho que falta um pouco desse tato da diretoria em realmente saber quais são as deficiências desse time. Você tocando nesse assunto, eu fico com uma impressão que o Palmeiras parece aquele primo rico que ele quer tudo pra ele. Sabe, ele vê um destaque, ele quer pegar o jogador, ele quer trazer ele vê qualquer destaque de um time brasileiro, ele quer, o Corinthians teve interesse, ele vai querer tirar do Corinthians uma espécie de rivalidade ali. Eu não vejo as compras do Palmeiras sendo bem colocadas, eu vejo mais em aspecto de assim, nós estamos podendo no momento. Parece nós mais eu quero, eu posso. Sim, parece mais quando você pega um time com muito dinheiro no videogame, aí você sai contratando sem saber do que posição precisa. Exatamente. É mais ou menos isso, falta lateral. Pagaram 5 milhões no Felipe Melo, juntando salário, luvas, tudo. E o Felipe Melo agora tá afastado. Não, e hoje, inclusive. Ainda continua o Borja, e hoje, porque inclusive, se pegar tudo. Gente, não tem. Ele fez um ano de Libertadores, ok, mas inclusive, e o resto? Os advogados do Felipe Melo entraram na justiça Mais hoje que contra certo. o Palmeiras, falando que o Felipe Melo está sendo caluniado moralmente, porque ele tá treinando separado e o Alexandre Matos, em entrevista, já falou que a saída dele não vai ser tão fácil como ele espera. E pra mim, o Felipe Melo era um cara que se doou dentro de campo. Quando ele entrou, ele pode não ter jogado aquela futebol que a torcida esperava, mas ele foi presente, ele sentiu a derrota ali contra o Cruzeiro como poucos do elenco. A gente viu uma cena, se não me engano foi o próprio Egídio, não foi? Que cumprimentando o jogador do Cruzeiro logo após a derrota, sorrindo, brincando, marcando um churrasco ali. Gente, os torcedores estão em casa, estão tristes, é uma eliminação, vamos se conter, né? O mesmo caso do jogador do São Paulo, do Júnior Tavares, pintar o cabelo de amarelo na fase que o São Paulo vem passando agora. E outra coisa também, né? Agora a gente analisando, todo mundo falava que o problema era o Eduardo Batista. O time que o Eduardo Batista estava treinando, os resultados que ele conseguiu, comparando com esse time do Cuca,
o Eduardo Batista estava muito melhor. E aí falaram que o problema era o treinador, esperaram ele perder um jogo para mandar ele embora, depois que ele perdeu aquele jogo pro Jorge Wilstermann na Bolívia, com altitude, com muitos desfalques, eles pegaram e mandaram o Eduardo Batista embora, alegando que o time não tinha esquema de jogo. E tem algum esquema de jogo com o Cuca? O time não tá jogando nada, e tá jogando pior do que jogava com o Eduardo Batista. Então, Alexandre Matos é culpado, o presidente é culpado, o Cuca é muito culpado também nisso, porque ele não consegue dar um padrão de jogo pro time e os jogadores acima de tudo, né? Porque falta... Ontem mesmo, teve jogador que não quis bater pênalti, nunca vi isso, um jogador não quer bater pênalti numa decisão de pênalti, principalmente um centroavante como o Daverson. Um jogador, tanto faz. E foi outra, era um cara que chegou sem responsabilidade nenhuma, vamos se dizer assim. Ele já chegou, jogou bem, marcou gol já. Assim, vai lá e bate, cara. O Daverson, ele tem que vai lá e bate. Dos outros. Se ele errar ali, ninguém vai crucificar ele. Pô, nossa, não, cara, ele chegou agora, tem que ter calma. Só que agora o que ele fez? Agora, sobre o Eduardo Batista, ele saiu pelo microfone, não pelo trabalho dele. Foi a entrevista que ele deu logo após o jogo contra o Peñarol que tirou ele do time do Palmeiras. Ele criticou fortemente ali a diretoria, ele tentou abraçar o Alexandre Matos ali, só que a gente viu nesse momento que o Alexandre Matos, que a gente pensava que era o homem forte do Palmeiras, não é. Realmente não é. Tem cara grande por trás. Neto, eu não sei se vocês chegaram a ver o jogo inteiro completo do Palmeiras, eu não vi. Eu vi só o segundo tempo e eu vi junto lá com o jogo do Atlético Mineiro, que até é um outro time, outro elenco que eu gosto de comparar bastante com atuações dos times que estão na Libertadores, né? São duas decepções, mas assim... Você vê o esquema de jogo do Palmeiras? O Barcelona de Guayaquil não é um grande time defensivo. Eles têm lá o seu poder ofensivo, mas defensivamente não são dos melhores. E você viu uma qualidade de jogo até do Palmeiras. O Palmeiras ele tinha tava com um volume bom de jogo. Então, se você for analisar futebol, o Palmeiras também não tá aquele inferno astral que a gente também deveria colocar. Tem que ter alguma ressalva em alguns jogadores, um elenco... Não digo nem um elenco melhor, né? O elenco do Palmeiras, eu acho que junto com o Flamengo e até Atlético Mineiro, que foi uma decepção também, estão ali páreo. Mas você vê até um jogo ofensivo, né? Uma qualidade do Palmeiras que, assim, com a volta do Moisés, acho que vai dar uma melhoria pro Palmeiras. Mas, assim, comparando também com o Atlético Mineiro, até com os brasileiros que jogaram ontem, eu não cheguei a ver o jogo do Grêmio. Depois eu queria saber o que vocês acharam também do jogo do Grêmio. Mas, em comparação também com o Atlético Mineiro jogando ontem, eu vi mais ou menos uns 30 minutos do Atlético Mineiro, mas que decepção, hein? Porque, assim, principalmente, quando você viu o jogo do Palmeiras, você pelo menos viu. O Palmeiras fez o resultado, fez pelo menos um gol, né, em cima de um clube equatoriano, fez mais ou menos obrigação. Teve aquele gol impedido, que eu tava vendo o jogo pela Fox, o Simon falou que o Daverson realmente estava impedido. Eu não achei que estava tão impedido assim, na verdade, não, assim, se fosse marcado, se passasse, ninguém ia falar, nossa, tava impedidaço. E aí logo depois quase foi o gol do Barcelona, mas você viu que teve uma movimentação. Mas o jogo do Atlético Mineiro ontem... Nossa, aquele sim foi decepcionante. Eu vou falar já do Atlético Mineiro, que eu assisti hoje o VT do jogo do Atlético Mineiro e assisti o VT do jogo do Grêmio também, pra gente poder fazer uma comparação aqui depois. O Atlético Mineiro tem sérios problemas para resolver pro Campeonato Brasileiro. É isso aí, mas como diria o ditado, águas passadas não trazem o Mundial para o Palmeiras. Vamos falar agora dos outros brasileiros que jogaram a Libertadores ontem. E o Atlético Mineiro, que, como vocês estavam dizendo, fez uma atuação pífia. Então, o Atlético Mineiro ontem, ele entrou pra história, sendo o primeiro time brasileiro a ser eliminado por um time boliviano numa fase de mata-mata da Libertadores. O Robinho conseguiu fazer um dos então, hoje de manhã eu acompanhei o VT do jogo do Atlético Mineiro, e só pra vocês terem uma noção, no jogo de ontem o Atlético Mineiro levantou 55 bolas na área. Em comparação com o jogo do Grêmio, que é um time que vem jogando um belo futebol junto com o Corinthians aqui no Brasil. Pra mim é o melhor futebol do Grêmio. Eu vou ser crítico aqui, o Corinthians pra mim joga um futebol de defesa, sai jogando rápido. Não é um futebol bonito, não é um futebol legal de se assistir. É um futebol objetivo. O Grêmio bonita vai ver balé, né? Não, mas deixa eu falar, o Atlético Mineiro ontem levantou 55 bolas na área. Em comparação com o Grêmio, que vem jogando muita bola, o Grêmio levantou apenas 7 no jogo dele, que venceu o Godoy Cruz, que já a gente vai falar. O Atlético Mineiro tinha perdido o primeiro jogo lá na Bolívia por 1-0, ontem não conseguiu reverter. O Jorge Wilstermann é um time muito mais fraco em relação ao Barcelona, que eliminou o Palmeiras ontem.
E um time que levanta 55 bolas pra área num jogo é um time que... É um time... Não, pra começar é um time que não tem padrão de jogo. Porque se você ficar mandando bola na área, você não tem padrão de jogo nenhum. Uma coisa é você mandar uma bola ou outra num cruzamento, numa falta. Agora, você passar o jogo inteiro dando cruzamento na área... É quase desespero. E é um time... Convenhamos também que o novo técnico do Atlético também é mas o Atlético vem jogando essa bolinha desde a época do Roger. O grupo do Atlético Mineiro na Libertadores para se classificar em primeiro e ser na melhor campanha era um grupo ridículo. O Roger que era destaque ano passado, e também não conseguiu colocar esse time para jogar. O Atlético Mineiro que tem, por exemplo, o Vitor como goleiro, tem o Marcos Rocha na lateral direita, só tem jogador bom. Fred, tem o Leonardo Silva, tem o Robinho, o Casares, o Fred, o Valdívia que entrou no segundo tempo e até deu uma melhorada no jogo, mas o Atlético Mineiro... O ano do Atlético Mineiro, assim como o do Palmeiras, acabou. E o Atlético Mineiro tá pior ainda, porque o Atlético Mineiro ele tem 23 pontos no Campeonato Brasileiro, 4 a menos que o São Paulo, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Ele é o 15º colocado e tá muito longe do grupo da Libertadores. Então o Atlético Mineiro só vai jogar o Campeonato Brasileiro e corre sérios riscos de nem se classificar. O presidente, ontem eu acompanhei a entrevista do presidente do Atlético e ele disse que é obrigação o time se classificar para Libertadores. O Daniel. E eu acho bem difícil, pra falar a verdade, pelo futebol que o Atlético Mineiro vem jogando. Pra mim, a maior decepção nesse... risco de cair também? Não, de cair eu acho que não. De cair, nem o Atlético Mineiro, nem o São Paulo já vai se safar, tenho certeza disso. Guilherme, agora, eu tô meio assim, hein? Agora, o ano do Atlético Mineiro acabou, porque um time que foi montado pra vencer a Libertadores, pra chegar bem na Copa do Brasil, um time que não disputa mais nada, né? E trocou de treinador no meio da temporada, trouxe o Micali, né? E tá em 15º lugar no Brasileiro e eu não vejo boas perspectivas. Pra mim, a maior decepção até agora é o Atlético Mineiro, mais ainda que o Palmeiras. Olha, é uma coisa dessa que eu não entendo. Tudo bem, o Micali, ele foi um achado pra jogar ele na Olimpíada, porque assim, não tinha ninguém pra ir lá treinar o time na Olimpíada, colocaram ele lá. Eu acho que o Atlético é um pouco demais pra ele. Ele fez toda a base dele do Atlético Mineiro. Ele era da base. Mas não foi um salto muito grande pra um cara que nunca treinou um time profissional já cair logo num Atlético Mineiro. E colocou o cara numa fogueira também. Com vários medalhões. Robinho, Fred. Pô, uns caras desse tá lá numa pressão tomando 1-0. O Micali vai chegar pra dar uma dura nele. Você acha que eles vão olhar pro Micali e falar o quê? Vamos pensar o quê? Você tem a medalhinha de ouro da Olimpíada, e aí? Mas vale a ressalva também que o Micali também tava pra ser cotado pra poder assumir o São Paulo na época que o Dorival tava sendo contratado. Eu acho que a época que o Atlético Mineiro demitiu o Roger, eles deveriam ter pensado um pouco antes pra ver qual que era realmente o erro do Atlético. Porque trocou de técnico e tá realmente futebol horrível. E assim, pra época que o Roger foi contratado, foi demitido, o Rogério Micali também não tinha muitos concorrentes. O que fazer também, não tinha muitos concorrentes pra assumir. Teria aí Eduardo Batista também, que ia ser muito discutível a contratação dele. Não passa mais nenhum pela minha cabeça. Não sei quais talvez o Dorival estava à disposição também no momento. O Dorival acho que já estava em São empregado? Paulo. O Micali acho que vai fazer mais ou menos umas duas semanas e meia que ele está no São Paulo. Acho que é o 4º ou 5º jogo dele. É o 4º ou 5º jogo dele, né? Em compensação, o Grêmio, que jogou ontem, tinha ganhado já o primeiro jogo por 1-0 do Godoy Cruz, ganhou de 2-1 e foi para as quartas de finais. Então, o Grêmio tinha ganhado por 1-0 na Argentina, gol do Ramiro. E ontem, os primeiros 15 minutos do Grêmio deu um apagão. O Cortez perdeu uma bola ali no meio do campo, o jogador do Godoy fez um golaço, mas depois o Grêmio voltou a jogar o futebol bonito que eles vêm jogando e virou o jogo com 2 gols do Pedro Rocha. A grande preocupação, o Grêmio que vai enfrentar o Botafogo, que acabou de vencer o Nacional por 2-0, vai enfrentar nas quartas. Desculpa. Já não segue o tempo das pautas, ainda atropela. É muita informação, né? A grande preocupação da torcida do Grêmio agora é sobre se o Luan vai ficar ou vai sair, né? Difícil ele ficar, O Luan tem uma proposta de 24 milhões de euros do Spartak Moscou da Rússia e é uma proposta que agradou... Qual o valor? 24 milhões de euros. Dá mais ou menos 72, 73 milhões de reais. É um valor bom. É muito dinheiro. Bom, mas também... E agradou bastante o Luan. O problema é o local, né? Então, mas o Tite hoje mesmo na entrevista falou que se o Luan estiver feliz, estiver jogando o futebol dele, não vai deixar de ser convocado. O Tite tá levando Tyson, Renato né, Augusto cara? pra jogar na seleção, isso ele acho que não vai mudar muito, Sim. né? Mas assim, é triste, mais ou menos a gente vê um jogador de tanta qualidade
Às vezes é desespero de empresário, o Grêmio também tá com interesse também de vendê-lo, mas acho que se o Grêmio esperasse um pouco mais, o Luan ele iria para um time melhor, eu acho. Ou até vende o Luan agora e tenta conversar com o time russo pra ele ficar até o final da temporada, né? Porque a Libertadores... Tem outra, tá brigando ali no brasileiro ainda. Até porque a Libertadores vai até dezembro, né? E pra mim, o Grêmio entre os brasileiros que restaram na Libertadores é o grande favorito. É o que joga o futebol mais bonito, que você vê uma perspectiva de título. Não de título, mas de chegar um pouco mais longe. Vai enfrentar o Botafogo, que é a grande surpresa até agora. Não esperava que o Botafogo fosse chegar tão longe assim na competição. E um duelo entre brasileiros pode acontecer tudo, né? O Grêmio pode até ser o favorito, mas pra mim a torcida vai ser pro time que acabou de ganhar, o Botafogo, que ganhou em Montevidéu por 1-0 do Nacional e agora em casa fez 2-0 com Rodrigo Pimpão e o outro não peguei o nome. Mas teve uma briga agora no final do jogo. O jogador foi expulso do Nacional. E o Botafogo enfrenta, sabe quem agora? O Grêmio. E agora, dos favoritos, quem você acha que passa? Eu ainda aposto no Grêmio. E você, Neto? Também no Grêmio. Pelo futebol jogado. O Grêmio, pra mim, na Libertadores Grêmio, hoje não tem discussão, mas... Olha, mas o que você me disse no começo do programa, nem sempre o que tem o melhor elenco... Não, é o que eu tô dizendo. Se a mas gente não é olhar a questão... a estatística, tipo, de um mas time a questão... pra outro, o Grêmio a questão... mais forte. Eu acho que a questão do Grêmio não é nem o elenco. Eu não acho o elenco do Grêmio um elenco maravilhoso. Por exemplo, se você comparar o elenco do Grêmio com o elenco do Atlético, com o elenco do Palmeiras, o Grêmio sai atrás. Só que o Grêmio tá jogando muita bola. Bem treinado, É um time muito bem o treinado. time, assim, gente, a gente pode tirar por base o Corinthians. O Corinthians não tem elenco. Você olha pro time do Corinthians... Você olha pro time do Corinthians... Nossa, que é do Corinthians. Eu acho que Grêmio. Eu queria que fosse Botafogo. Mas, se for assim, eu acho que o Grêmio tá jogando muita bola. Né? Eu acho que vai ser o Grêmio por 2 motivos. Primeiro, o Grêmio está vindo de uma vitória com um time que é forte, é tradicional na competição. E segundo, o Botafogo acabou de quebrar um jejum de 44 anos sem avançar para uma quarta de final de Libertadores. Nossa, 44 Ou seja, anos. 44 anos. Nossa, antes do Garrincha. Tá vindo com uma moral, com uma vontade a mais. E eu acho que talvez essa confiança no time, que o time do Grêmio é melhor, que o time do Grêmio pode sair na frente, eu acho que isso pode acabar atrapalhando. E ainda jogou com um time difícil. Nacional é um time difícil. Extremamente tradicional. Ganhou os dois jogos, jogo de ida e jogo de volta. E agora? Mas se eu não me engano também E rapidinho, lembrando que o Botafogo, né? O Botafogo, ele começou a Libertadores naquela fase de pré-Libertadores. Ele eliminou o Colo-Colo, eliminou o Olímpia. E o grupo do Botafogo... Pegou 4 Não, o grupo né? do Botafogo era o mais difícil entre todos os grupos. Era um grupo que tinha o Atlético Nacional, que era o atual campeão, o Estudiantes da Argentina, que é um time muito tradicional, e o Barcelona de Guayaquil. E o Botafogo, mesmo assim, se classificou em primeiro nesse grupo. Venceu o Atlético Nacional, por exemplo, lá na Colômbia e no Rio de Janeiro. O Barcelona, ele acabou empatando lá no Equador e perdeu. No Rio de Janeiro, o Estudiantes, ele venceu lá na Argentina e venceu também no Rio de Janeiro. Então, o Botafogo, ele vem superando adversários muito difíceis. Pra mim, é o time que enfrentou adversários mais complicados e até agora vem saindo muito bem. E o que mais surpreendeu, né? Exatamente. E o último brasileiro que vai jogar daqui um pouco é o Santos, que recebe na Vila Belmiro o Atlético Paranaense. Lembrando que o Santos ganhou de 3-2 lá em Curitiba e tem a vantagem, pode perder de 1-0, mas se perder 2-1 aí já não compensa, vai tudo pros pênaltis. O jogo é no Pacaembu ou na Vila? Acho que é na Vila, né? Na Vila Belmiro. Na Vila, né? O Santos que só vai ter desfalque do Renato, que sentiu dores nas coxas, mas fora isso, e o Atlético Paranaense vem com um time normal. Mas eu acho difícil o Atlético Paranaense reverter, ainda mais na Vila Belmiro. Ainda mais na Vila Belmiro. Né, no Brasileirão. O Atlético Paranaense ganhou 3, mas na deu Vila, um salto na tabela forte. Impressionante. Infelizmente, o Santos é muito forte na Vila e eu acho que... já tem a vantagem. Eu acho que reverter um placar ainda na Vila Belmiro é bem complicado. 1-0. Foi o que eu acabei de dizer. 1-0 pro Santos. Eu apostaria no Santos. E junto com o Grêmio e o Botafogo vai acabar sobrando 3 brasileiros, né? E 2 vão se enfrentar. Então, a gente falou muito no começo do ano aqui do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro. O Flamengo não passou nem da primeira fase.
O Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona, muito mais pelo primeiro jogo, né? Que jogou muito mal, acabou perdendo de 1-0. E o Atlético Mineiro, a grande decepção, né? Que não conseguiu fazer um gol no time boliviano. Nada contra os bolivianos, mas o futebol boliviano é fraquíssimo. Não conseguiu fazer um gol no time boliviano jogando em casa com o Mineirão lotado. Então é lamentável. Foi uma grande decepção esses 3 times, principalmente o Flamengo também, né? Sim, que claro. não conseguiu passar da primeira fase. Olha, por falar em Atlético, puxar um assunto com vocês aqui. Vocês não acham que o Roger, ele não deixou a desejar não ir pro Flamengo, aceitar o pedido do Flamengo agora? Acho que não. Você acha que ele não foi uma oportunidade que ele perdeu? Eu acho que não, porque o Roger, ele tá numa crescente muito grande como profissional técnico de futebol. Começou mais ou menos em 2012, 2013, no Juventude, foi pro Grêmio uma surpresa, ninguém também especulava muita coisa no futebol dele. Saiu do Grêmio meio pela porta dos fundos, mas aí foi pro Atlético Mineiro. O jogo teve um início bom de ano e acabou se desgastando mais ou menos. Eu acho que ele precisa dar um descanso pra ele, porque eu acho que ele ainda vai assumir um time grande. Ainda tem muita oportunidade pra ele assumir times bons aqui no Brasil. E acho que assim, ele aceitar uma proposta 2, 3 semanas depois, e ainda pra um time que tá passando por uma pressão tão grande, que eu não entendo qual que é essa pressão que o Flamengo tem o tempo todo, né? Eu achei muito, muito estranho o Zé Ricardo ter sido demitido, sendo que ele tava fazendo um bom trabalho. Sim. Jogou muito bem contra o Corinthians, fez um segundo tempo excelente contra o Corinthians naquele jogo que ficou 1-1. Teve 2 sequências de derrota e já demitem ele, sabe? Eu achei assim, injusto, no mínimo injusto. Não, e o curioso do Zé Ricardo, né, que ele perdeu o jogo pro Vitória, e na entrevista coletiva, do lado dele tava o presidente do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Mello, né? O Eduardo Bandeira de Mello falou que bancava o Zé Ricardo, que ele era o treinador do Flamengo até o fim do ano, isso, aquilo, aí 2, 3 horas depois ele mandaram o cara embora. É uma hipocrisia, né? É uma hipocrisia geral, né? E agora vai contratar, a gente vai falar do Flamengo já, né? Mas assim, é uma hipocrisia essa mudança de treinador. E a gente tava falando do Botafogo, o Jair Ventura hoje completa 1 ano como treinador do Botafogo. Que é raro hoje em dia, né? Que é muito raro, né? E pra gente ver que o trabalho a longo prazo dá certo, né? Ele pegou um time muito desacreditado que tava brigando contra o rebaixamento quando o Ricardo Gomes foi assumir o São Paulo, levou o time pra Libertadores e agora tá nas quartas de final com chances de se classificar pra semifinal. Então, no futebol, você precisa ter um pouco de paciência, né, com o treinador. Não adianta nada você contratar um cara e 3, 4 meses depois mandar o cara embora. Isso não dá certo, porque até o cara implantar a filosofia de trabalho dele, o estilo de jogo, é diferente. E não adianta ficar trocando de treinador. Um exemplo de troca de treinador é o Internacional, que ano passado teve 4 treinadores e caiu pra Série B do Campeonato Brasileiro, né? E o São Paulo tá seguindo cartilha, né? O São Paulo tá fazendo de tudo pra cair também, fazendo força. Pra terminar o assunto Libertadores, o San Lorenzo enfrenta o Emelec, o San Lorenzo que ganhou do Emelec na primeira partida. E a tabela ficou assim: Jorge Wilstermann vai pegar o River Plate, eu acho que o River passa. Agora o Emelec e o San Lorenzo vai disputar pra ver quem vai pegar o Lanús. O Barcelona de Guayaquil vai enfrentar o vencedor de Atlético Paranaense, o Santos, provavelmente será o Santos. E o Botafogo vai pegar o Grêmio. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos falar da Supercopa da Espanha. Fala um pouco mais pra nós, Luana. Bom, gente, quem gosta muito de assistir um Real Madrid-Barcelona vai ser contemplado Mas é o Real duas Madrid-Barcelona vezes. de verdade. De verdade. Bom. Nessa patifaria daqui não. Vai ser contemplado 2 vezes, porque domingo agora vai ter Real Madrid-Barcelona e na próxima quarta também, pra fazer a final da Supercopa da Espanha. Explica um pouco pra gente como funciona essa Supercopa da Espanha, Luana. É o time que ganhou a Copa do Rei, que é o Barcelona, e o time que ganhou o Campeonato Espanhol, que foi o Real Madrid. Serão 2 jogos pra disputar o vencedor. Isso. E o Real Madrid já acabou de ganhar um título contra o Manchester United, que foi a Supercopa da Europa. Eu acho que é implícito que o Real Madrid vai levar de novo esse título. O Real Madrid tá com um time extremamente forte, encaixado. O Barcelona teve a perda do Neymar e eu acho que vai começar a sentir muito. Mas teve a Champions Cup. E o Barcelona que venceu. o Barcelona ganhou também do Real Mas Madrid. o Neymar ganhou. jogou aquele jogo, né? Mas é meio que torneio amistoso. Acho que os times tá tudo
Ninguém se importa com... mas o que dia que é o Madrid jogo? Barcelona não dá. Que dia que é o jogo? Não, sim. Que dia domingo, que é o jogo? Que hora que é? 13. 5 horas e o outro às 6. Ou às 6 às 5. Por aí. Mas é quarta e Quarta domingo e e quarta domingo, já? aham. Seguida, assim? 3 dias de intervalo 13 só? e 16. Nossa, que bacana. E a gente reclama Muito do calendário aqui, hein? É, Eu então. acho que Mas lá eles tá voltando de férias agora, gente. O povo tá nadando de braçada. eu acho que vai ser interessante ver esse jogo justamente pra ver como o Barcelona vai reagir sem o Neymar. Porque querendo ou não... E o Real Madrid também tem que dar uma melhoradinha, porque Olha, nesse... Seria pra mim... Não, não sei se vocês assistiram. Mas você quer esses que o Real Madrid últimos- ganhe o quê? O campeonato lá no universo? Não, fora menino. do mundo? É uma nova temporada, tá começando agora. Mas os caras acabaram de ganhar. Que dia que foi? Eu Foi sei, terça-feira. mas o Real eles- Madrid ainda é o mesmo praticamente. É o mesmo, mas... não sei se vocês assistiram os últimos jogos dele na Champions Cup, mas não foi jogo que eles jogaram bem. Não, na Champions Cup o Real Madrid foi mal, mas, Então, mas era tipo, torneio amistoso. Não, eu e jogou falei, com o tipo, Manchester torneio agora. e ganhou. amistoso, não teve nem Cristiano Ronaldo jogando. Então, e ganhou do Manchester agora, né? Eu assisti o jogo. Ganhou. 1-1, né? Foi 2-1 o jogo. Não, foi pros pênaltis. O quê? Ih, acho que a gente não viu o mesmo jogo. Peraí. Não, foi o da Champions É, Cup que ganhou- foi pros ganhou do- pênaltis. ganhou Aí do- o da ganhou- Supercopa da, Ganhou do Manchester da o quê? Europa. Foi na terça-feira, a Supercopa. É, campeão o da- Supercopa da Europa. campeão É, da eu tô Europa falando da League. Champions Cup aqui. É, então, porque foi o campeão da Europa Exatamente. ali contra o campeão da Champions, né? E o Real conseguiu Liga vencer. Europa. Inclusive o Casemiro fez um gol, né? Fez o um primeiro gol, gol. foi o Asensio? Não, o Foi outro, o outro foi marcado pelo... Nossa, agora eu esqueci. Foi o Asensio. Eu acho que foi, eu acho que Não, o Asensio entrou E quem depois. fez o gol do Manchester foi o Lukaku. Foi o Lukaku no rebote. Recém-contratado Mas eu acho que pelo não foi o Manchester. Asensio, eu não lembro quem fez o gol, mas eu tô... Puta, eu tô tentando lembrar, não lembro. Depois a gente fala quem foi. Mas o Real Madrid venceu já, né? Já conseguiu... Não foi o Isco. eles têm 6 chances de títulos e já foi 1. Possivelmente o Mundial já tá na mão deles também, né? Ah, É. com certeza. Agora que o Independente, Palmeiras caiu aquela. independente de quem classifica. A não ser que o Botafogo vá para o Mundial, aí o Botafogo... Imagina Botafogo e Real Madrid, que legal. Então, é coisa assim que é legal. Surpresa, Eu queria né? que fosse um time brasileiro campeão da Libertadores, até pra poder enfrentar o Real Madrid. Botafogo. Com gol de Rodrigo Pimpão. É, mas aí depois o time brasileiro... Depois o time... foi o Isco que fez o segundo O gol. Isco. Aí depois ganha um time brasileiro, aí a gente fica esperando até o fim do ano jogar o Mundial contra o Real Madrid, aí na semifinal perde pra aquele time da África, pra aquele time do E não Japão. vai nem pra final. É igual todo ano acontece, né? O ano passado mesmo eu tava louco pra ver Atlético Nacional e Real Madrid. O Atlético Nacional na semifinal tomou um pau do time do Japão lá e foi eliminado, né? Mas eu acho que agora que tá tendo esse novo formato da Libertadores, isso beneficia os times da Libertadores, até mesmo porque ano passado, nos últimos anos aí, o campeão da Libertadores jogava em agosto e ficava já planejando a viagem, as fotos para o Japão ou para Exatamente. Dubai. O time e esquecia. E o time Agora- mudava também, né? E os times que são campeões, da Champions League, eles também mais ou menos na mesma época. Mas agora o campeão da Libertadores vai sair em dezembro, né? Então o cara vai Em já cima, vai sair com o uma time motivação preparado, muito sim, boa. concordo. Então assim, eu não sei dá se isso tempo vai pra ser um- bom para bom ou para melhor, mas Não vai dá ser uma tempo pra um diferença, desmanche, vai ser uma digamos mudança assim, aí. do time. É isso aí. Vamos voltar agora um pouquinho sobre o assunto Flamengo, que o Rueda, parece que o Flamengo está nos planos do Flamengo para essa temporada agora. Tá praticamente fechado, né? O Rueda, que era treinador do Nacional de Medellín, foi campeão Ele da Libertadores com o Nacional. do ano passado, né? E ele voltaria a treinar o Berril, né? Que foi jogador dele no Atlético Nacional. O Rueda também que treinou a seleção do Equador na última Copa do Mundo. Na Copa de 2010 treinou a seleção de Honduras. Conseguiu levar a seleção de Honduras, que é fraquíssima para a Copa do Mundo na África do Sul. E treinou também a seleção da Colômbia, né? O Rueda que estava fazendo um curso na Europa, agora ele voltou, já está na Colômbia. E o Flamengo quer que ele comande o time, a diretoria do Flamengo quer que ele comande o time do Flamengo no jogo contra o Botafogo pela semifinal da Copa do Brasil, já na quarta-feira que vem. Então, o Rueda vem para o Flamengo. Agora, a dúvida que fica, né, se ele vai conseguir implementar o trabalho dele no meio de temporada, né? Porque é um treinador estrangeiro. Eu, particularmente, acho que o Rueda não vai conseguir encaixar o Flamengo. Então, eu acho que ele conseguiria encaixar o Flamengo com certeza se ele chegasse No com começo da uma temporada. pré-temporada. Porque é um treinador estrangeiro, por mais que tenha jogadores estrangeiros no Flamengo, o idioma é outro e a filosofia de trabalho é outro também, né? O Rueda, ele treinou o Atlético Nacional quase 3 anos para ser campeão da Libertadores. Será que no Flamengo
A torcida e a diretoria vai ter a mesma paciência. Mas vocês querem ver um ponto positivo? Que os jogadores hoje no Flamengo são jogadores inteligentes, que já passaram pela Europa, foram assim, treinados por treinadores estrangeiros. No caso, o Diego, Everton Ribeiro, o Paulo Guerreiro. Eles já estão acostumados. Sim, mas assim, eles estão acostumados a um tipo já de treinamento diferente. Não vai pegar um time, exemplo, que não tem jogadores tão recém-chegados da Europa para implantar o trabalho. Eu também, eu acho que o Rueda vai ser assim, eu tô falando um ponto positivo, mas na minha pessoa mesmo, na minha opinião, eu acho que foi um erro do Flamengo colocar o Rueda em meio de temporada. Também, eu acho que deveria ter deixado o Jaime até o fim da temporada. Porém, o Flamengo tentou fazer o certo. Tentou trazer o Roger, que era o nome pro momento. O Roger não aceitou. Mas também não sei se o Roger conseguiria implementar um estilo de jogo, porque o Roger também é um treinador que tem ideias diferentes de futebol, né? A ideia é treinador dessa nova geração, então às vezes olha, pra falar a verdade, a gente tá carente de técnico hoje. Vocês concordam? Porque não, principalmente por conta do jogo. Sim. Não, o Carlão não concordou. Por quê? Eu acho que a seleção tá em boas mãos aqui. Não, a seleção está em boas mãos. A seleção você acha que ele vai falar isso? Está em boas mãos. O problema é o seguinte. Mas o Corinthians, pra dar certo o Carille, não foi que a diretoria apostou no Carille. Quando o Tite foi mandado embora, os caras contrataram o Cristóvão. Aí mandaram o Cristóvão embora, aí deixaram o Carille treinando o time um tempo, aí contrataram o Oswaldo. Aí depois que mandaram embora o Oswaldo, eles efetivaram o Carille. Não foi que eles falaram, o sucessor do Tite será o Carille. O Carille pra terminar a temporada. Então, mas foi mais, o Carille foi mais na sorte que deu certo do que não foi um planejamento. Se o Tite sair... Eu acredito que seja na sorte. Mas você acha que foi um planejamento? Mas você acha que foi um planejamento? Foi uma aposta, mas não foi sorte. Então, mas não... Ele tem uma bagagem. Não tô falando que o Corinthians tá jogando. Eu não creio que o Carille tem uma bagagem. O Carille tá se lançando agora no mercado. Mas eu não tô... O Carille... Gente, a gente tem que ir com muita calma. Porque o Roger, ele também foi lançado... é a inovação do futebol brasileiro. Não, mas olha onde o Roger tá. O Carille ganhou o Campeonato Paulista. O Carille... Não. A última rodada foi agora, o primeiro turno. Não é assim, vai ganhar o brasileiro. Se ele ganhar o brasileiro, é um passo a mais na carreira dele. Agora... Acho que ele não vai se destoar desse Roger. Não, Guilherme. Não. Ele ganhou o Campeonato Paulista, por enquanto. Ele pode ser o maior vexame da história também. Porque é um time que fez a melhor campanha, pode chegar ao segundo turno e fazer uma campanha péssima. Ele não vai fazer um vexame. Mesmo que ele não ganhe, ele já não, tudo é o que eu falei. Ele entrou pra história no primeiro turno. Eu falei, vamos com calma. Ninguém tá falando Carille é Deus, Carille é rei. Não, gente, vamos com calma. É o que eu falei, a gente tá carente de técnico. A gente tá carente de técnico. Agora você concorda com a gente tá carente? Aparece alguém. Porque aparece. Quando surge um treinador novo, porque aparece alguém. Não. Aparece. Gente, a gente falou que o Fernando Diniz era inovador, que era muito bom. Tá todo mundo falando. Cadê o Fernando Diniz hoje? É o que eu falei, a gente tá carente hoje, tanto de técnico quanto de ídolo. A gente tem o exemplo do jogador do Flamengo, o atacante lá que foi vendido por milhões, marcou o seu primeiro gol como profissional essa semana. Real Madrid ainda. Né? Assim, é o que eu falei, a gente tá carente. Então qualquer trabalho inovador, qualquer trabalho diferente, a gente cresce o olho em cima. A gente quer abraçar porque a gente sente falta de um bom futebol. Entendeu? Então essa é a questão, a gente tem que ter muita paciência e calma com o Carille. Deixa ele trabalhar, deixa ele fazer o trabalho dele. Ele ganhou o primeiro turno no melhor da história. Cara, parabéns, tá fazendo um excelente trabalho. Mas continua o trabalho. Não vamos colocar ele na primeira prateleira, não. Vamos devagar. Eu tô entendendo, Neto. O problema do Carille, quer dizer, o bom do Carille é que ele me lembra o treinador do Hepta do Corinthians. Peraí, ele vai ser ainda, é verdade. Pode falar, Luana. Vou nem rir da piada do Guilherme pra não... eu até perdi o que eu ia falar, tá vendo? Não, deixa eu só falar rapidinho então. O que eu quis dizer é que o Corinthians não tá jogando. E o São Paulo cai? O Corinthians não tá tendo sorte. Não é sorte que o Corinthians deu. O que eu tô querendo dizer é que o Carille não tava planejado o Carille ser treinador do Corinthians. O Carille virou treinador do Corinthians porque o Corinthians tentou outros dois treinadores e mandou os caras embora. A sorte dele foi os outros dois. A sorte que ele teve é que não deu certo, entendeu? Mas ele não foi. A gente olha hoje o Carille treinando o Corinthians.
Corinthians, tem muita gente que fala, mas a diretoria do Corinthians acertou. Mais ou menos, a diretoria do Corinthians deu sorte, porque tem gente que olha e fala, o Carille, foi tudo planejado. Quando o Tite foi pra seleção, o Carille era o sucessor, e não era. O Carille, ele tá hoje no Corinthians, porque o Corinthians tentou 2 treinadores que foram muito mal, e o Carille acabou ficando também muito por falta de opção. Então vou entrar num muito por falta de opção. Eu concordo com você quando você disse que o Carille teve sorte por causa dos 2 treinadores demitidos antes. Agora, essa sorte... não é sorte o que ele tá fazendo com o Corinthians. Então, mas foi... competente. Então, mas eu não falei isso. Não, eu tô te falando. Ele teve sorte de um lado, mas o que ele tá fazendo hoje é competente. Eu acredito que os dois andam lado a lado, trabalho e sorte. O Carille tá tendo sorte e um bom trabalho. Ele teve sorte de chegar onde ele chegou, porque não deu certo os outros treinadores. Só que ele era um cara que já estava preparado. Ele trabalhou com o Tite vários anos. Tanto é que os jogadores do Corinthians falam que a pré-eleição do Carille é parecida com a do Tite. Os treinamentos do Carille são parecidos com o Tite. O jeito do Carille lidar com todo mundo é muito parecido com o do Tite. O que eu tô dizendo é que não foi nada planejado. E todo mundo aqui sabe que não foi. Não, claro. Não foi nada planejado. O Corinthians efetivou o Carille porque não tinha quem contratar. Seria hipocrisia dizer que o Carille deu certo desde o começo. Não. Naquele jogo do Botafogo contra o Corinthians, que a gente foi junto. Também, eu mesmo falava pra você, foi um horror aquele jogo. Ele não se mexe, ele não mostra que no incentivo. Não, e aquele jogo foi um horror. Mas com o tempo melhorou. O Carille, quando chegou no Corinthians, ele falou que queria melhorar a parte defensiva. O Corinthians não tomava gol, mas também não fazia muito gol. Hoje o Corinthians é um time que consegue fazer gol. Com o tempo ele conseguiu melhorar essa carência que o Corinthians tinha de não fazer gol. E é o que a gente tava falando até agora, né? O que a gente sempre prega aqui. É o tempo, você tem que deixar o cara trabalhar. Não adianta nada o Carille, se ele fosse eliminado do Campeonato Paulista, os caras mandaram Seria mais embora. o Carille, seria mais um. Ele seria a mesma coisa que o André Jardim do São Paulo, você lembra dele? Vinha fazendo um bom trabalho, foi queimado, saiu fora, ninguém mais ouve falar do cara. Tá lá na base, tá esquecido. Entendeu? Neto, quando você compara o trabalho do Carille com o do Roger, pra ser bem sincero com você, eu nunca vi nenhum treinador ser auxiliar técnico que tá fazendo a campanha que o Carille fora de série. O que o Corinthians tá fazendo é inacreditável. Não me lembro de nenhum técnico que tá tendo esse trabalho que o Carille tá tendo, que assim, primeiro ano dele como treinador. O Roger, na época, já tinha sido treinador do Juventude, já tinha uma bagagem não muito grande, mas... atualmente o Carille é incontestável. Sim, eu concordo. São fatores multitudinários. Também a gente vê um elenco do Corinthians que é um elenco, se você for ver no papel, limitado, né? É um elenco médio. Sim. Quem que garantia há 2 anos atrás que o Balbuena ia estar jogando a bola que ele tá jogando? Quem apostou no Pedro Henrique? Pedro Henrique, o Arana. Não, o Arana, assim, o Arana era reserva do reserva. Então, Rodriguinho, principalmente há um ano atrás, qual que era o apelido do Rodriguinho? Podriguinho. Não, eu quando na época o Rodriguinho, no começo do ano passado, ele tinha voltado de um time que tava jogando Tava jogando no Ceará? Não tava jogando na Arábia? Jogando na Arábia. Então, mas quando o Rodriguinho voltou pro Corinthians, ele fez um jogo amistoso contra o Ceará. Porque ele tava emprestado. E aí eu falei, nossa, gente do céu, Rodriguinho de titular do Corinthians, que é isso? E abraçaram o futebol dele. Tanto que agora você vê ele pautado pra ir pra seleção. Até o próprio Jô. Era muito questionado. O que vem acontecendo com o Corinthians é fantástico. É fora de série. Eu também acredito que seja uma coisa, um pouco de é uma coisa também. mística que a gente tá vendo. Sim, é uma coisa mística que a gente tá vendo. Que assim, eu falo a verdade, nunca vi igual um time jogar uma bola que tá jogando. Ó, não joga bonito? Não joga. Mas é eficiente. É um time que se posta atrás e quando rouba a bola com 3, 4 toques tá dentro do gol. É inacreditável. Envolve qualquer adversário, como envolveu todos do brasileiro até agora. E o que é complicado é que você às vezes vai analisar a comparação de algum time com o Corinthians. O Corinthians ganhou de todos que estão ali. Se não ganhou, empatou, mas jogou bem. Uma ressalva pro jogo lá, Flamengo e Corinthians, que eu achei que o Flamengo jogou
muita bola, por isso que eu voltando pro assunto sobre técnico do Flamengo, eu achei muito injusto o Zé Ricardo ter sido demitido, até principalmente por ter jogado aquele futebol que ele apresentou contra o Corinthians, que nenhum outro time conseguiu envolver o Corinthians, ainda mais na arena, da forma que o Flamengo jogou naquele jogo. Também é de dar uma ressalva para esse segundo turno. Se o Flamengo se planejar tão bem assim, pode ser um dos cotados a tentar alguma coisa, né? Só lembrando e não querendo desmerecer o empate do Flamengo. O Flamengo jogou muito mais bola do que o Corinthians no segundo tempo naquele jogo, mas teve aquele gol muito mal anulado do Jô, sim, também. que poderia ter mudado a história do jogo. Também, bem lembrado, gol do Jô. Mas assim, falando de futebol, o elenco do Corinthians tá surpreendendo e, assim, pelo que eu tava falando antes até de falar desse jogo do Flamengo, você vai comparar Grêmio e Corinthians. No jogo Grêmio e Corinthians na arena do Grêmio, o Grêmio não jogou bola, mas não conseguia envolver o adversário, não conseguia. E é um dos cotados, tá sendo um dos cotados aí pra ser o vice-campeão ou quem ainda acredita o campeão. Né? Mas eu lembro que no começo do campeonato eu tava conversando inclusive com o Gui Faria, e o Gui Faria disse que o Renato Gaúcho, ele deu numa entrevista, ele falou o seguinte, que o Grêmio tá jogando o Campeonato Brasileiro, tudo bem, só que vai chegar um certo momento que o Grêmio vai dar prioridade para a Libertadores. E para a Copa do Brasil. Então eu acho que apesar do Grêmio ter esse futebol bonito, como o Neto disse, eu acho que ele não vai se manter no segundo lugar. Eu concordo com você. E o que a gente tava falando do Corinthians, né? Só voltando rapidinho, no começo do campeonato o Corinthians pegou alguns times muito fracos, né? Pegou Vitória, pegou Bahia. Aí a gente falava, não, mas quando o Corinthians pegar o Grêmio, aí não vai ganhar. Aí foi jogar com o Grêmio lá em Porto Alegre, venceu o Grêmio. Mas quando pegar o Palmeiras lá na Arena, também não vai ganhar. Foi lá, ganhou do Palmeiras de 2-0. Então o Corinthians ele foi provando aos poucos que ele tem capacidade. Tanto é que não perdeu nenhum jogo no primeiro turno. É o que eu falei, o Corinthians, pra coroar essa campanha maravilhosa que vem fazendo, é o título. Eu acho que só um desastre. Porém, se acontecer de não ganhar, vai ser um vexame. É porque igual aquela vez do Palmeiras com o Muricy, entendeu? Vocês lembram aquela vez do Palmeiras? O Palmeiras que liderou o campeonato inteiro, chegou depois, ficou fora da Libertadores. Entendeu? É isso que eu falei. Gente, vamos com calma, entendeu? Vamos com calma. O pessoal que tava na 10ª rodada já acabou o campeonato, entrega a taça. Gente, vamos com calma. O Grêmio tá vindo aí. O Corinthians vem, lógico, só empatando e ganhando. Mas vamos dar uma segurada, porque pode também ser um desastre. O problema também é que quando o Corinthians tropeça, o Grêmio também não vence. Por exemplo, no jogo que o Corinthians empatou com o Flamengo, não foi um tropeço. É um resultado normal você empatar com o Flamengo, mesmo que seja em casa, pelo time que o Flamengo tem. Mas o Corinthians não venceu aquele jogo, aí o Grêmio jogou com o Santos à noite, lá em Porto Alegre, empatou também. Então, quando o Corinthians dá uma brechinha, os outros times não aproveitam. O Palmeiras, por exemplo, que eu já comentei aqui, tá 18 pontos do Corinthians. O Flamengo tá 15 pontos do Corinthians. Por mais que você tenha um turno inteiro, você tirar uma vantagem de 18 ou 15 pontos é muita coisa. É uma gordura boa. É muito vacilo. Eu concordo. Mudando de times paulistas, vamos falar daquele não, vai. Vamos com mais respeito ao São Paulo, mas está ameaçado de cair. Eu acredito que o São Paulo cai. Você acha que ele cai? Eu acredito que cai, mas não pelo mal do São Paulo. Eu acho que o São Paulo cair vai fazer bem pro time, assim como fez pro que o São Paulo tá sofrendo com a zona do rebaixamento como qualquer time grande sofre. Porque assim, se você pegar o Bahia, o Curitiba, o Atlético Goianiense, a Chapecoense, o Vitória, esses times, eles estão acostumados a passar o campeonato inteiro brigando contra o rebaixamento e estão acostumados a ficar na zona do rebaixamento, porque o campeonato deles é aquilo, é fugir do rebaixamento. Um time grande, quando entra na zona do rebaixamento, como a pressão é muito grande, como não está acostumado, ele não consegue sair. O Internacional é um exemplo disso. O ano passado, quando o Internacional entrou na zona de rebaixamento, ele não conseguiu sair. E vai falar que aquele time do Internacional era um time para ser rebaixado? Não era. Não era um time para ser rebaixado. O Corinthians, quando entrou, também não conseguiu sair. Então é complicado, porque um time grande não está acostumado a viver essa situação de zona de rebaixamento. E o São Paulo não tem um mau time. Eu não acho que o time do São Paulo é ruim, é um time médio.
mas também não é um time péssimo. E você acompanhando os jogos do São Paulo, tem muito nervosismo de jogador, né? Parece que querem decidir toda a jogada que tem que decidir. Venceu aquele jogo contra o Botafogo, aquela virada histórica por 4-3. Aí todo mundo falou, esse foi o divisor de águas do São Paulo. Agora vai pegar o Curitiba e o Bahia, 2 confrontos diretos, e agora vai se distanciar da zona de rebaixamento. Aí foi enfrentar o Curitiba no Morumbi lotado, o maior público do campeonato, torcida apoiando, torcida abraçou o time, aí vai lá e me perde. Aí pega o Bahia agora no domingo, perde também. Então é complicado porque o São Paulo não consegue ter uma regularidade, né? Vence um jogo que parecia impossível virar, aí pega o Curitiba em casa, que é um time inferior ao São Paulo, e perde também no Curitiba. Então é complicado isso, e o São Paulo agora pega o Cruzeiro, né? São Paulo. Então, será que a culpa era mesmo do Rogério Ceni, que não conseguia fazer aquele time jogar? Eu sei que o Dorival Júnior chegou há pouco tempo, mas o Dorival Júnior também não conseguiu fazer o time do São Paulo jogar. Qual foi a grande mudança que o Dorival Júnior fez no time do São Paulo até agora? Aí todo mundo falava, não, Rogério Ceni é inexperiente. Realmente, o Rogério Ceni era inexperiente. Eu acho também que ele pegou o time do São Paulo muito cedo. Acho que ele deveria ter treinado sub-20, igual o Zidane fez no Real Madrid. Concordo. Agora, eu não acho que a culpa é só do Rogério Ceni, até porque o treinador, o Muricy Ramalho mesmo disse, 80% é o jogador, 20% é o treinador. Porque não adianta nada o treinador fazer uma preleção e passar, você tem que marcar o lateral aqui, na cobrança de escanteio você tem que se posicionar em tal lugar, e chegar na hora do jogo, o jogador não fazer nada disso, ou o cara pegar e perder um pênalti e tomar um gol no contra-ataque. Então, a gente tem a mania de colocar a culpa tudo em cima do treinador, é igual o Flamengo, a gente colocou a culpa agora em cima do Zé Ricardo. Mas o primeiro gol do Vitória, por exemplo, semana passada, que foi o jogo que o Zé Ricardo caiu, o Ilharão foi sair jogando, ele deu a bola no pé do jogador do Vitória, que acertou o chute, fez o gol, aí vai derrubar o treinador. Então é complicado isso daí, a gente coloca muito peso em cima do treinador. É lógico que o treinador tem sua parcela de culpa também, mas em certos momentos eu não vejo que é necessário a gente falar tão mal de um treinador assim. E o Dorival Júnior, pra mim, ele tá testando, assim, ele já tá colocando a torcida contra ele desde já pro próximo jogo de domingo, porque o São Paulo pega o Cruzeiro dentro de casa, com mais de 43 mil ingressos vendidos já até o momento, e simplesmente ele sacou o Jusilei do time. O Jusilei que vem jogando uma bola assim, o que tá salvando ali, ele sacou o Jusilei. A explicação dele, né, foi que ele quer deixar o time um pouco mais leve, que o Jusilei por mais que esteja jogando muita bola, é um jogador muito pesado, né, que dá uma lentidão. O São Paulo vai jogar num 4-1-4-1, né, vai jogar com o Petros como o único volante. Sim. E na linha de 4 vai ser o Shailon, o Jonathan Gomes, o Hernanes, e a novidade é o Buffarini, que vai jogar como um volante um pouco mais avançado, e fazendo a recomposição junto com o Petros. E na frente, o Lucas Prato. É um jogo dificílimo pro São Paulo. O São Paulo vai jogar com os 2 zagueiros, o Arboleda e o... os 4 ali atrás, né? ali atrás. Que é o Buffarini e o menino novo que entrou lá. O Petros. O lateral esquerdo. É o Edmar. No meio vai ser o Militão, o único volante do time, de ofício. É o Militão? Então vai é o Petros jogar na frente. Vai jogar Petros, Hernanes, da outra... o Jonathan. Não. O Shailon. O menino lá. Agora me tá fugindo todos os nomes agora, cara. Ué, não é o Shailon? Marcos Guilherme, com que aqui? Marcos Guilherme, na outra ponta, o Marcinho. E na frente, o Prato. Então, assim, é um esquema que não dá pra entender do que o Dorival montou eu ali. Acho que o São Paulo, depois que ele se livrar do rebaixamento, o São Paulo tinha que fazer uma limpa. Tinha que mandar embora uns 20 caras ali. Tinha que deixar Lucas Prato, Hernanes, o Cueva, se não chegar nada também dele. Tem que deixar uns caras ali. Porque se você for analisar o elenco do São Paulo hoje, o Renan Ribeiro, o São Paulo hoje tem 3 goleiros ruins. O São Paulo tinha 2, né, o ano passado, que era o Denis e o Renan Ribeiro. Aí o São Paulo resolveu contratar mais um goleiro ruim, que é o Sidão. Ribeiro, você acha que ele é ruim? Ele é horrível, ele é fraco. O Renan Ribeiro no Atlético Mineiro já falhava. Aí ele virou reserva no Atlético Mineiro, aí o São Paulo foi lá comprar com o pensamento de que seria um dos substitutos do Rogério Ceni junto com o Denis. Tá aí. É ruim que nem o Denis e é ruim que nem o Sidão. São Paulo tem 3 goleiros ruins. Tem que mandar os 3 embora ano que vem. Lateral direito, São Paulo não tem. Não tem. Zaga, o Arboleda, fraquíssimo também. Fraco, na minha opinião. No jogo contra o Bahia, o primeiro gol que foi em cima dele, ele tava marcando a bola. Como que um zagueiro profissional marca a bola? O jogador do Bahia ele é afobado atrás dele e ele marcando a bola. E a bola passou do lado dele, ele não conseguiu nem cortar. Fraco também. O Rodrigo Caio não joga bola faz tempo. O Edmar, que o Dorival Júnior colocou como titular, falando que é um jogador que é bom defensivo. No jogo contra o Curitiba, o segundo gol foi em cima dele. Volante tem 2 volantes, mas o Jusilei vai perder no meio do ano. Jonathan Gomes até agora não jogou nada.
Cueva tá voltando a jogar um futebolzinho, o Hernani chegou agora. E na frente tem o Lucas Prato que vem jogando bola. A maior decepção, na minha opinião, o Wellington Nem, que chegou com um contrato de empréstimo de 1 ano, não joga mais pelo São Paulo porque tá machucado. Outra decepção também... É tanta decepção que eu tô até esquecendo. Cícero, que agora foi afastado. Rescindiu o contrato, né? Vai rescindir o contrato, possivelmente. Também não vai fazer como em 2012 também, né? Lembrando a última passagem do Cícero pelo São Paulo, foi exatamente a mesma coisa. Também não vai fazer falta nenhuma, né? O Marcinho é um cara esforçado, é rápido. Pra mim ele tá em má fase, mas eu creio que ele é bom jogador. Ele é bom jogador, mas é um cara esforçado, só que pro tamanho do São Paulo... Com a crise que o time tá. E pro tamanho do São Paulo... Agora, quem caiu muito bem no time foi o Petros. O Petros. Mas o Petros sempre foi um bom volante. Sim. É que no São Paulo também tem uns jogador meia boca, assim, que deixa a desejar já de natureza. E ainda pega um São Paulo na zona de rebaixamento. Acho que o pior ainda muita mais pressão. E você falou do Júnior Tavares, né? Pô, o time numa fase ruim, aí você olha o Instagram do Júnior Tavares, ele tá lá postando foto com os amigos dele, com as mulheres dele lá, né? Aí o cara vai lá e pinta o cabelo de prata, amarelo, nem sei que cor é aquilo. Sabe, na fase ruim, né? O cara tem que ficar Dá uma segurada, né? O cara tem que ficar mais tranquilo ali, né? Aí entrou no jogo não sei quando, com aquele cabelo ridículo lá. Aí a torcida pega no pé, Contra né? o Bahia. É um garoto que tem muito potencial, mas ele precisa baixar Tanto um pouco que ele saiu do Grêmio assim, né? Sabe o que? O Júnior Tavares tá me lembrando muito o Casemiro na época do São Paulo. Porque muita gente fala assim, o São Paulo chutou o Casemiro. Não foi bem mas assim. Mas o Casemiro, na época do São Paulo, o Casemiro ficou deslumbrado com aquela maravilha que era o São Paulo, de ser famoso, ser jogador. Tanto é que na época. E o Casemiro é um jogador que engorda muito fácil. Tanto é que teve uma época que ele tava gordinho, porque ele saía demais, bebia demais. Casemarra era o nome dele, né? Casemarra. Hoje no Real Madrid, ele é um jogador. Hoje no Real Madrid ele joga bola, porque ele acertou a cabeça dele. Mas não é bem assim, o São Paulo chutou o Casemiro. O Casemiro no São Paulo, ele não queria nada com nada. Então, o Júnior Tavares é um jogador com muito potencial, um lateral novo com muito potencial. Já perdeu uma oportunidade no Grêmio, porque o São Paulo controlou ele por 600 mil dólares. O Grêmio vendeu ele pro São Paulo, inclusive por causa desses comportamentos dele, que é um cara que não tá focado 100% no futebol. Então é um cara que tem muito potencial. O São Paulo o Dorival Júnior tinha que pegar ele, sentar pra conversar, porque é um jogador com potencial que pode se perder, assim como o Casemiro se perdeu na época do São Paulo, né? Exatamente. É isso aí. Vamos falar agora um pouco sobre os jogos agora da próxima rodada do Brasileirão, que começa no sábado com Atlético Goianiense e Curitiba. Atlético Goianiense que é o lanterna. E é jogo importante pro São Paulo também, né? Porque o Curitiba tá brigando ali pra não cair. O Curitiba que foi interessante, porque o Curitiba tava em 16º lugar quando foi jogar com o São Paulo. E subiu, né? Ganhou e está em 10º. Subiu 6 posições. Pra você ver o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, né? Ainda no sábado, temos Vitória e Avaí. Outro confronto direto ali na zona de rebaixamento. Agora, Vitória, rapidinho, Gui, o Vitória que o Wagner Mancini chegou no Vitória, né? Mancini, que é de Ribeirão. Que é de Ribeirão Preto, inclusive. Ele chegou no Vitória, empatou com o Cruzeiro no Mineirão em 0x0 e venceu a Chapecoense não foi a Chapecoense, venceu a Chapecoense. Não, a Chapecoense não, venceu algum time por 3x1 em casa, e agora venceu o Flamengo fora de casa. Então o Wagner Mancini deu uma melhorada boa no Vitória. É isso aí. Já no dia 13, no domingo, teremos o confronto entre São Paulo e Cruzeiro. Às 11 da manhã, né? Às 11 da manhã, o São Paulo precisa ganhar do Cruzeiro. E o Cruzeiro que tá no meio da tabela. Vai, não vai, né? Não vai, está em 7º lugar. Tá na zona da pré-Libertadores, atrás do Sport Recife. Depois temos Vasco e Palmeiras. Eu acho que dá Palmeiras, embora essa baqueada. Até porque o Vasco não vai jogar em São Januário, né? Por causa da punição. O Vasco enfraqueceu muito quando não joga em seu estádio. Agora vai ter o jogo das decepções. Atlético Mineiro e Flamengo. Entre as decepções, qual que será que vai passar? Eu acho que dá Flamengo. Flamengo? Eu acho que dá Flamengo. Eu também acho que dá Flamengo. Vai ter Sport e Ponte Preta. O Sport acho que leva. A gente tem que falar aqui do belo trabalho que o Luxemburgo vem fazendo no Sport, né? Projeto Professor. Então, exatamente. Você viu, outro dia ele falou até espanhol lá numa entrevista coletiva, né? Porque tava nervoso com... Ele tava nervoso com o treinador do time adversário, que falou que a defesa dele era ruim, né? E ele até falou espanhol e tá fazendo um belo trabalho. Olha que interessante esse jogo agora. Também vai ter domingo, sabe o quê? Botafogo e Grêmio.
Interessante isso. É uma prévia do que vai ter na Libertadores. Veremos quem terá razão. Também teremos Atlético Paranaense e Bahia, Santos e Fluminense, agora já é no dia 14, na segunda-feira, no Pacaembu. E no dia 23, um bom tempo depois, teremos para fechar essa rodada Chapecoense e Corinthians na Arena Condá. Lembrando que a Chapecoense, esse jogo vai ser só no dia 23, porque a Chapecoense jogou na segunda-feira contra o Barcelona lá no Camp Nou, né? É verdade. Agora, para finalizarmos os assuntos, vamos falar da convocação que o Tite fez. O Guilherme Faria trouxe pra gente os convocados e vai falar pra gente agora. Então, poucas novidades, na verdade. O Tite já tá montando a base do time que vai disputar a Copa do Mundo, né? Os goleiros foram o Alisson da Roma, o Cássio do Corinthians, merecidamente, e o Ederson do Manchester City. Os laterais, Daniel Alves do PSG, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e o Marcelo do Real Madrid. Até aí nenhuma novidade. Na zaga, Rodrigo Caio do São Paulo, Marquinhos do PSG, Miranda da Inter de Milão e o Thiago Silva também do PSG. Os meias foram Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Paulinho do Guangzhou Evergrande da China, Renato Augusto do Benjinguan da China também, Felipe Coutinho do Liverpool, William do Chelsea, Luan do Grêmio, Giuliano do Zenit. E os atacantes, o Tyson do Shakhtar Donetsk da... que é um belo atacante que atua pelas pontas e incendeia o jogo. O Gabriel... eu já entendi. O Gabriel Jesus do Manchester City, o Neymar, agora do PSG, e o Roberto Firmino. Alguma contestação aí dessa? Duas, por favor. Diga, Neto. Tyson e Firmino. Por que o Firmino? Cara, eu diria Tyson e Juliano, né? Aliás, o Juliano 3 pra mim, então. É jogador... Tyson, Firmino e Juliano. E o Rodrigo Caio, hein? Rodrigo 4, chama mais uma. E você, Guizão? Chama mais uma. Você acha que faltou alguém na seleção, Neto? Eu acho que faltou o Vanderlei do Santos. Eu ia falar exatamente isso. Faltou. Muita E desses três goleiros aí, Alisson, Cássio e o Ederson, pra vocês, qual seria o titular? Pra mim, o Cássio foi merecido e pra mim deveria ser o titular. Já que não chamaram o Vanderlei. Eu levaria o Vanderlei. O Tite, quando ele tava fazendo na verdade, o Casagrande, quando ele fez uma entrevista com o Tite no final de semana passada, ele perguntou sobre os goleiros, se a vaga tá em aberto. E o Casagrande até fez questão de perguntar. E o Alisson, o que ele tem? Ele tá um pouco acima dos outros. Ele fez questão de falar, o Tite, todos pra mim estão no mesmo patamar. Porém, o Alisson, ele tem uma prioridade comigo, porque já tá sendo convocado a muitos jogos e... pelo que deu a entender, ele é o titular da seleção. É o Alisson. Mas, de reserva, convocou Cássio e o Ederson. O Ederson, assim, eu não tenho muito do que falar. Ele jogou muita bola no Benfica, pegou muito no Benfica, mas dá pra gente também colocar aí Vanderlei, igual o Neto citou. Diego Alves, pode ser que se ele explodir aqui no Brasileirão, como tava jogando na Espanha, também tem lugar. Mas assim, tá muito em aberto a vaga. Sim. Eu acho que o Tite ele vai colocar o Alisson como titular nesses 2 jogos da eliminatórias. Pra eu você, acho que faltou alguém, deveria ter ido mais alguém aí pra essa seleção? Eu acho que de zagueiro, eu não convocaria o Rodrigo Caio. Eu mesmo sendo São Paulino, eu gosto muito do Rodrigo Caio. Pro São Paulo, ele se não é o jogador mais importante, é um dos 2, né, junto com o Lucas Prato. Mas eu acho que o Jeromel merecia uma chance na seleção melhor do que o Rodrigo Caio. E de meio campo eu acho que não mudou muito, colocou os mesmos jogadores que ele vinha atuando. Só uma ressalva pro Giuliano, né, que o Gui também achou que ele não deveria ter sido convocado. O Giuliano até mesmo que tá pra sair do Zenit, né? Qual que é o técnico o Mancini italiano o Roberto Mancini não tá gostando do Giuliano, talvez o Giuliano vá pro Fenerbahçe. E assim, de atacantes eu senti uma falta aí, acho que vocês vão criticar, mas um Diego Souza aí. Concordo, eu ia falar isso agora. Um Diego Souza. No lugar do Firmino, pra mim, é o Diego Souza. Vem jogando, ou do Tyson, vem jogando muita bola. Um Diego Souza. Na sua opinião, faltou alguém? Não, é que a gente tava comentando o goleiro do Santos, e eu acho que
não tem nenhuma assim que a gente tinha que falar, não, ele não deveria estar, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Eu acho que o Tite foi bem nas escolhas deles e eu acho que a seleção tem tudo pra ir pra frente. Pra mim, eu daria a chance pra 3 jogadores. Quem, Guizão? Vanderlei, Olha, eu Diego do Flamengo. Diego do Flamengo, que vem jogando bem. E eu daria uma chance pro menino Guilherme Arana, que tá Ribas, jogando né? muito. Então, mas aí eu ia falar de lateral esquerdo, né? Eu ia falar que eu não convocaria o Felipe Luiz, eu convocaria no lugar do Felipe Luiz o Alexandro, da Juventus, que fez uma baita de uma temporada. Vem jogando em alto nível há 3, 4 anos, desde que saiu do Santos. E o Guilherme Arana realmente vem jogando muita bola. Mas ainda é cedo a seleção. Então, mas ele, essa né? posição de ainda lateral. mais uma fase agora chegando próximo à Copa do Mundo. E essa posição de lateral esquerdo na seleção é meio ingrata, né? Porque tem o Marcelo, que é titular absoluto. O Felipe Luiz também, eu até entendo a convocação. Sempre busca ali. Luiz, tá sempre mantendo um bom nível. E tem o Alexandre, que vem jogando muito. Assim, o Guilherme Arana realmente tá jogando. Se tem uma sombra ainda Mas é um do lateral... Maxwell ainda. Que tá... Tem uma sombra dele ali que o ainda no Maxwell lateral tá esquerdo. velho também. Mas tem uma sombra ali nele também. O Maxwell aposentou. Aposentou? Aposentou essa temporada. Tava nem sabendo. O Neto veio muito preparado pro programa. De ressaca pra esse programa. Então, e eu não convocaria o Tyson também, né? Eu convocaria o Diego Souza no lugar, até porque o Diego Souza era o reserva imediato do Gabriel Jesus. Na teoria era pra ele estar nessa lista, né? Agora o Tyson e o Juliano, eu não critico muito também, porque são os 2 jogadores de confiança do Tite, né? O Tite sempre quis convocar esses 2 jogadores e tá realizando o sonho de criança dele, né? E o Danilo, do Manchester City? O que vocês acham? Você acha que ele se encaixaria ou ainda tá... Então, o Danilo tem muito potencial, só que o Danilo, ele fez a última temporada dele no Real Madrid, foi muito ruim, e agora ele se transferiu pro Manchester City. Eu acho que no Manchester City ele tem a chance de conseguir reconquistar um bom futebol e com isso ser convocado para a seleção. Mas o Fagner também vem jogando muita bola no Corinthians e de imediato pro Daniel Alves eu acho que tá de bom tamanho. O Tite tá fechando muito esses 4 laterais. Já faz umas 4 convocações já que ele tá chamando só esses laterais. Né? Na zaga mesmo, se a gente for olhar, ele vai fazer uma alteração no máximo. Às vezes o Rodrigo Caio não vai pra Copa. No meio também, se a gente for analisar, ó... Casemiro com certeza vai, o Fernandinho não, mas o Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho. Esses caras vão tudo, né? Agora, o Luan do Grêmio a gente provavelmente vai, mas também não é... Acho que o Luan ele devia ser cotado entre os atacantes aqui. Mas o que né? me surpreende é o Renato Augusto até hoje. Então, o Renato Augusto... É um cara de confiança dele, né? Pra mim, eu não entendo o futebol do Juliano e do Corta esse microfone. Tá mandando a gente embora da rádio. Agora é 10h15. O Andrei daqui a pouco vai catar nós de pancada. Infelizmente... Os caras já estão tentando sabotar nosso programa, né? Aí se a gente ficar até 10h30 aqui, aí que... Até meia-noite, meia-noite e meia, que a gente comenta os jogos. Então, rolar um Open aqui também. Se a gente ficava falando o jogo do Santos, a gente ia embora aqui 2 da manhã. Se já não trabalhava. Vocês me levavam embora depois? Ia eu embora também? Então. Cada um Tá vendo? Bom, é isso aí, pessoal. Vamos encerrar mais um programa. Eu gostaria de agradecer e muito o Felipe PP por estar aqui com a gente. É sempre uma honra você estar aqui. Sejam bem-vindos quando você quiser voltar. Muito obrigado, agradeço. Foi um prazer enorme ter comentado aí o futebol com vocês. Eu espero ser convidado aí para mais outros programas. Já está. Muito obrigado, pessoal? Já está convidado. Wellington Túbero, deixe o seu boa noite para alguém. Obrigado, e hoje eu tô curto e grosso. É boa noite pra geral. Exato. E as suas frases? Sua frase Calma, épica, a frase né? é pro final, Luana Vasco. Tá. Guilherme Faria, você gostaria de deixar uma boa noite pra alguém? Eu queria, né, mandar um beijo pra minha minha madrinha mãe. que tá sempre acompanhando lá de São Paulo. Minha mãe tá me ouvindo. Pra minha mãe, tá sempre me ouvindo, né? E também mandar um beijo pro meu tio, que tá acompanhando aí o programa. Acho que é o segundo programa que ele acompanha junto com a minha avó. Mandar um beijo pra todo mundo aí, um abraço também pra quem tá nos ouvindo. E semana que vem, se tudo der certo, estaremos de volta, Se né? ninguém boicotar a gente. Felipe PP, algum boa noite pra você? Quero dar uma boa noite pra todos os meus familiares aí, que nenhum deve estar me ouvindo, deve estar achando que eu tô na aula. Pra minha namorada que acabou de me mandar uma foto aqui falando que eu comento muito. Só ela comentando. Olha só, aqui. e o Saulo nunca ouviu um programa meu. E um abraço pra todo mundo aí que tá assistindo, que a audiência de todo mundo, todos os estudantes, todo mundo que faz parte desse programa, que continua assistindo, que é muito importante a gente ter esse além da faculdade, né? Pra mim,
é o principal aqui. É juntar curso, juntar faculdade, que é isso que é o mais importante. Isso aí. Luana Vasco, o seu boa noite. Boa noite pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Espero que tenha bastante pessoas, porque eu não fico compartilhando à toa. E um beijo especial pra Vicky, que hoje veio aqui me assistir e assistir todos nós, né? Eu gostaria de deixar uma boa noite a todos que nos acompanham, os que curtem nossas coisas no Facebook. Pra dar um beijo na minha namorada, que eu vou ver ela daqui um pouquinho, está assistindo no meu programa, e pedir um tchauzinho pra ela. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Semana que vem, se Papai do Céu quiser... E o Gil também. E o Gil também quiser. E é isso aí. Uma boa noite. Neto, por favor, dê sua frase. Você, menina que está em casa, ao vivo pelo Facebook, nos acompanhando, preste bem atenção. Porque Jesus te ama, o seu boy não. Boa noite! Boa noite, tchau!